patrimônio imaterial, que é aquilo que a gente não pode pegar. Um exemplo de patrimônio imaterial bem recente, que foi reconhecido agora no passado. Festa do Divino Espírito Santo. Acontece aqui em Caxias do ano há mais de 100 anos. Alguém pode ir lá e, tipo, pegar a festa. Não tem como, tá? A festa é um conjunto de códigos que acontecem ali, de manifestações e eventos, que pode ter algum material? Pode. Por exemplo, tem a coroa, tem as roupas, tá? Tem a própria igreja onde acontece a missa. Mas a festa como um todo, como ela é organizada, você não pode guardar ela. É uma coisa que acontece. Roubar a festa? Me explique isso por cima. Outra forma também de saber imaterial, que por exemplo, nós temos aqui no Timbé as fábricas de doces caseiros. Tá? Então já tem uma. Então, a receita, a forma de você fazer o doce é um saber imaterial. Ninguém pode. A forma de fazer, não tem como você guardar isso. A não ser que você filme, você escreva. Mas o saber fazer o doce é um patrimônio imaterial. Ficou claro, gente? Então, para finalizar, o tombamento, que pode estar em dúvida, né? Que tombou a carreta na cabeça dele. Então, o tombamento é diferente. Apesar do nome da ideia de tombar, de cair, de capotar, né? Mas não tem nada a ver com isso, tá? O tombamento, na verdade, é uma forma de você identificar alguma coisa, de você reconhecer algo, documentar alguma coisa. Esse costume de lá de Portugal. Lá em Portugal, o rei também mandava guardar tudo numa torre. Todos os documentos do Império Português iam para uma torre, chamada Torre do Tom. Era o nome da torre. Então, quando eles queriam guardar algum arquivo importante, eles mandavam documentar esse arquivo, escrever e guardar na Torre do Tom. Nem tem em Portugal na sua, que é pior, né? Nem se tivesse em Portugal, né? Nem tá. Tá na Inglaterra. É. Então. Aí você vai falar de geografia, meu amigo. O outro fica em Portugal e ia pegar na Inglaterra. Tá? Então, essa Torre do Tombo criou esse hábito de dizer: guarda lá no tombo, vamos tombar lá. Está lá na Torre do Tombo. E aí ficou pra gente no Brasil. A gente fala tombar, é registrar alguma coisa. Beleza? Ficou claro? Então, o Estado de Santa Catarina, eles têm uma lista, um catálogo, que eles escrevem as principais edificações do Estado de Santa Catarina. O Casarão Galote é uma delas. Tijuca tem mais 2 casas que estão nessa lista. Isso, uma vez, né? Casarão Baia. Casarão Baia. Não, ali é o Cine Teatro. Casarão Baia é vinculado, é o Casarão Verde. Isso, é verde e branco, vinculado, vem comigo. E em frente a ele, quase que em frente, tem o Cine Teatro. É perto da ponte, isso, lá na ponte. Ali depois do período. E aí, galera, alguma dúvida desse assunto? Tombado tá tombando também, né? O tombamento, gente, ele não tira posse. Muita gente acha que a minha casa é tombada, agora é do Estado, é do município. E não é assim que funciona. A casa, ela é do dono ainda, tá? O Casarão Galote, quando ele foi tombado, ainda era dos Galotes. Só que os Galotes eles doaram a casa para o município de Tijucas. Hoje a casa é nossa, tá? De todos nós. Mas o Cine Teatro, por exemplo, ele é tombado e já é da família lá dos herdeiros, que eles infelizmente não estão cuidando, eles estão sendo processados no Ministério Público. E o governo do Estado de Santa Catarina também está sendo processado pelo Ministério Público. Tá? Ele foi denunciado e está correndo na justiça. Ele não morreu ainda. O dono original já, os herdeiros são vivos. Ok, gente? Então vamos dividir, vamos pedir favor dos filhos. Mas você quer da garganta do maneiro? Não, vou dizer, calma, segura a curiosidade. Tá? Então aqui nós temos a primeira sala de visitas. Tá? Ali nós temos a foto do Rio Tijucas. Lindo, né? É um rio muito bonito, é um rio bastante caudaloso, ou seja, ele tem um volume de água bem grande. Mas reparem na cor da água. Sujo. Marrom? Marrom. Tá? Por que suja? Será? Por causa de esgoto? Esgoto? Pessoa jogando lixo. Mas se eu dissesse pra vocês que essa água sempre foi dessa cor. Para o copalão. Muito antes de ter a Às cidade. vezes tem baleia, peixe que caga. Essa peixe,
agora dessa a água do Rio Tijucas, ela tem uma grande carga de argila, de areia e matéria orgânica que vem descendo pelo rio. Sabe onde nasce o Rio Tijucas? Alguém já teve essa curiosidade para saber? Boa, Rancho Queimado. E Gilberto Leal também, né? Então ele tem duas possíveis nascentes, tá? Aí eles vêm descendo. Quando eles nascem lá, tem outro nome, o Rio Tijucas. É chamado de Garcia, Rio do Garcia. Ele vem descendo, ele tem um afluente que é o Rio do Braço. E quando ele chega aqui no vale, ele vira Rio Tijucas. Tá? Aí ele vira Rio Tijucas e vem aqui pela parte já de Nova Trento pra cá, com esse nome. O Rio Tijucas, ela é cheia de quê lá na Foz? Alguém já foi lá? Cheio de água. Oi? A água é uma coisa meio previsível, mas além da água. Lama. 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 O cara entende. Muita lama. O cara tá ficando tudo aqui, rapaz. Só que tem vergonha de falar alto, fala baixo, só eu que escuto, né? É porque minha voz é pequena. Aí falou normal, todo mundo escutou agora. Então, lá tem muita matéria orgânica, além disso, muita lama, madeira, galho, e hoje em dia, infelizmente, lixo, né? Mas isso era normal. Reparem que Tijucas toda não tem nenhuma ladeira na cidade. Por quê? Porque todo esse terreno que hoje é Tijucas é o acúmulo de sedimentos que o rio trouxe. Claro que não demorou um dia nem um ano, isso foi por milênios. Tá? Foi se acumulando esses sedimentos. Cada cheque que o rio tinha ia jogando sedimentos. E até hoje a cidade, digamos assim, ela está crescendo, né? Porque sempre que o rio tem vazão, ele vai jogando matéria orgânica na praia. E vai aumentando a faixa de areia com o tempo. Claro que a gente, em uma vida humana, a gente não percebe. Mas com o passar dos séculos, é um fenômeno que está acontecendo. E aí os índios perceberam isso e eles deram um nome para a região. O nome indígena aqui, Guarani, é Tiiuca ou Tiiuco. Tá? Que quer dizer o quê? Água com lama. Veja só, isso antes dos europeus. Mas era o que era. Porque não Tinha um monte de água e um monte de lama. E essa lama, quando o rio baixa, a maré recua, bate o sol, ela fica parecendo uns tijolos assim. É que seca a lama. E aí, não, parece que é, parece. É uma cerâmica. Não chega a ser cerâmica. Cerâmica, para virar cerâmica, tem que esquentar a centenas de graus. O sol não tem essa força toda aqui na Terra, né? Ainda bem, né? Senão ninguém estaria vivo, né? É verdade. Então, os europeus, quando vieram para cá, deram outro nome para essa vila, quando eles fundaram a vila aqui. Essa tava foi pegar baleia? Calma, não, tu tá indo no campo do baleia, né, velho? Calma. Calma. Essa garrafa Os aí europeus- foi a gente pegaram, né? Não foi não. Não, foi Calma, peraí, gente. Quando os europeus chegaram aqui, eles deram outro nome. Aqui era a Vila de São Sebastião. Como haviam outras vilas de São Sebastião no Brasil, para diferenciar, Vila de São Sebastião da Foz do Rio Tijucas. Nome grande. Tá? Então, se alguém perguntasse, e aí, você mora onde, cara? Eu moro lá na Vila de São Sebastião da Foz do Rio Tijucas. Eu moro na minha casa. Tá? E até para decorar, né? Aí, no século XX, ficou apenas Tijucas. Tá? A partir de 1917, se não me engano, só Tijucas. Que é mais fácil. Aí sempre me perguntam, tem mais de 100 anos que mudou só para Tijucas. Quando fundou a cidade, sempre me perguntam isso. Quem fundou Tijucas? Não se sabe quem fundou Tijucas. Oi? Deixa eu falar. Não se sabe quem fundou Tijucas. O nosso registro mais antigo escrito, que tem a notícia na cidade, é que Sebastião Caboto passou aqui em 1530 e ele documentou no Diário de Bordo do navio que havia uma baía bem interessante com um rio que ele batizou de São Sebastião. Foi daí que ficou o nome da vila depois, São Sebastião. Mas ninguém veio morar aqui europeu nessa época. Demorou 200 anos, mais de 200 anos, para vir os primeiros europeus morar aqui de fato em Tijucas, que eram os açorianos. Eles vieram e foram ocupando, eles chegaram em Desterro. Vocês sabem onde é Desterro? Onde é Desterro? Florianópolis, né? Isso, Florianópolis é a resposta. Hoje... Eu falei pra ela. Que bom, né? Sim. Tá? O nome de Florianópolis era Desterro, mas esse é outro assunto. Mas a ideia é que eles desembarcavam lá e vinham ocupando todo o litoral catarinense. Isso foi um projeto de Portugal para segurar essas terras, porque a Espanha queria dominar aqui tudo. Quase que estava falando espanhol hoje aqui todo mundo, né? Foi por um pouco, assim, ó. Eles chegaram a invadir
os espanhóis dessa região. E aí acabou que ficou para Portugal mesmo, e os açorianos ocuparam aqui. Reparem que nós temos a forma de falar aqui na cidade, tá? Principalmente quem é nativo nascido em Tijucas, diferente. Tá? Quando você conversa com alguém de outra parte do próprio estado, o sotaque é muito diferente. Tá? Porque aqui é um sotaque bastante açoriano. Bem característico daqui, Floripa, Itajaí, Porto Belo, é a mesma forma de falar. Tá? Então aqui nós temos algumas fotos antigas da cidade. Aqui temos a rua Coronel Galote, nós estamos nessa rua. Sim. Aqui é o Casarão Bairro, que eu falei para vocês. Sim. Aqui é o Cine Teatro. Sim. Casarão Galote, a gente está aqui dentro. Esse casarão vai aqui. O Casarão Bairro foi feito para ser o primeiro hotel de Tijucas. Mas ele foi comércio. Que vocês? E foi um comércio também lá, depois que foi hotel. Mas... Agora a dúvida, tá? Aqui, esse osso aqui, ele não vai dormir hoje. Tá? Esse osso aqui é uma vértebra. O que é uma vértebra? Baleia. Não. É o osso da baleia, mas aqui era uma vértebra da baleia. A perna. É as asas. Essa coluna aqui no meio da coluna tem chama de espinha, né? Espinossauro. Cada bolinha, né, no meio das nossas costas aqui é uma vértebra. Aqui era só uma das bolinhas das costas da baleia. Não, mas me Bolinha. Tá? Então a baleia é um animal gigante, é o maior mamífero que existe. Tá? Então a baleia, se você botar ela no chão, ela é daqui até lá na porta do Casarão do Galote. Oi? Não sei. Boa pergunta, não sei. Era de que época esse aqui? O Casarão do Galote, 1898. Tem 125 anos essa casa. Mas era de Bolsonaro, será? Já. Mas essa madeira já foi trocada ou não? Algumas foram, outras não. Mas isso aí a gente vai conversar na última sala. A gente vai ficar do Rio Tijucas, ficar Camarão. Mas Aqui do Rio Tijucas. é forte a rede? A rede é boa, foi usada aqui na praça, os caras usavam. E esse barco também foi usado aqui no Rio Tijucas. Esse barco parece que é bem grande, mas na verdade é um barco bem pequeno. Se você botar ele no chão, é um barco pequenininho. É uma bateira. Lá na Índia. Se você usar a bateira na água do mar, aí ele vira o barco. Mas quando pegaram a baleia? Essa baleia não sabe. Apareceu os ossos ali na praia. Aí o pessoal pegou. Tá. A pessoa que ficou encalhada, que dizem que está aí até hoje. Ela afundou. E tu tens Eu alguma... não tenho nada oficial sobre isso, só esses relatos Mas de um barco que afundou aqui Era o no barco do rio. meu avô. E tá aí, tá debaixo da lama do rio. Eu vou essa anotação com vocês sobre os açorianos que vieram. Mas o primeiro grupo humano que morou aqui foram os índios, tá? A gente chama de, hoje em dia, os indígenas. Né? Quando chegaram os europeus aqui, quem morava nessa região eram os Guarani, principalmente os Carijó. Tá? Era um grupo indígena que falava Guarani. E aqui nós temos fotos dos Guarani que moram aqui na região até hoje. Aqui são Guaranis. Essa aldeia é de Viguaçu, aqui do lado. Tá? Mas tem aqui no Timbé uma comunidade indígena, tá? No Morro da Palha. Não, foi lá, acho. O pai é índio. É mesmo? Por que não? Não, acho, não sou. E tem também Canelinha aqui, uma outra comunidade indígena com terra debarcada. Aqui nós temos alguns exemplos de famílias de origem portuguesa açoriana. Foi o que morava no Casarão Galote, né? Calma, cara, você não deixa eu falar, meu. Ah, tô sabendo. Então, aqui nós temos algumas famílias, tá? Camargo, Silva, Santos, Amorim. São alguns exemplos de famílias de origem portuguesa açoriana. Tá? Muitas vezes a gente ouve falar assim, açoriano. Açoriano, ele é português. Tá? Só que são ilhas, tá? É parte de Portugal que fica no meio do oceano. Aí formou uma cultura um pouco diferente da cultura do continente europeu, mas são portugueses iguais. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos. Aqui nós temos exemplos de famílias que vieram depois. Já no século XIX, começaram a vir outros tipos de pessoas para cá, de outros países. Como, por exemplo, austríacos, o que vai ser depois Alemanha e italianos. Tá? Então, são famílias que vieram para cá, por exemplo, Galote. Benjamin Galote, ele era italiano. Família Baia, vocês já viram várias ruas com esse nome, no mínimo, né? Família Baia. Lá em cima tem a foto
do primeiro núcleo da família Bayer aqui em Tijucas. Tem o ginásio também. Tem o ginásio, que é o ginásio Vai. João Bayer Filho, que é o mesmo nome da principal rua de Tijucas hoje. Bayer Filho está nessa foto. Aquele cara de pé ali de paletó preto, o maior de todos. Ali ele é o João Bayer Filho. E sentado aqui bem no canto da foto, o João Bayer, o pai dele. Existe pirata ainda? Existe, mas não aqui. Então ali tem a família toda reunida, família numerosa, tiveram vários filhos e filhas, e vários deles ficaram tocando os negócios dos Bayer, era uma família bem rica da cidade. Alguns viraram políticos. Tá? Aqui embaixo a família Laus, que era também uma família importante de Tijucas. Os Laus, vários deles acabaram virando artistas, escritores. Tá? Temos aí a escritora Laus, temos o Harry Laus, que foi escritor, foi artista e militar também, e representantes. Tá? A gente fala que eles é de origem germânica, né? Porque ele era Áustria quando eles vieram para cá. E italianos, temos aqui a família Moresco, em Montebello, que é o São Domingos Moresco, é um exemplo aí de uma família, né, que ele, a partir dele, virou uma família gigante, família Moresco hoje, lá no bairro da Oliveira. Alguém tem parente da Oliveira aqui? Meu tio. O bairro rural lá, tá? Então, Até o campo tem nome de Moresco. Hã? O nome do campo lá do Oliveira é Domingo Moresco. Isso, por isso mesmo, que foi ele que ajudou a fundar o time de futebol. O Itatiaia, isso. O Itatiaia Futebol Clube. E uma curiosidade, que todos os titulares do Itatiaia eram filhos do São Domingos Moresco. Então imagina, o cara tinha um monte de filhos como um time de futebol. 12 filhos. Ainda tem um que joga, o Fernando Moresco. E ele escreveu um livro também sobre a história do Oliveira, né? Que ajudou bastante aqui a nossa pesquisa. É. E aqui tem a foto dele casando com a dona Diara, que ela também era de origem italiana. Ela era Montebello. E aqui a foto do Botas de Ouro deles. Tá? Quando eles eram jovens e aqui 50 anos depois, 1990. Tá? Tá? Mas é o legado que eles deixaram, né, dos seus descendentes, está aí na cidade até hoje. Tá? O Benjamin tem um monte de filho, a gente vai falar dele daqui a pouco também. Tá? Outra família grande da zona rural, família Feller, aqui em Tijucas. Tá? É uma família também que, com poucos imigrantes, Feller fizeram uma família gigante, porque antigamente era normal ter um monte de filho. Isso é alemão? Não, Feller nesse caso é italiano também. Aqui eu vou falar sobre alguns objetos bem rápido. O baú que você está aí perguntando aqui, né? Ah, o baú com tesouro, não sei o que, não. Tá? Ah, tinha tesouro dentro? Não tinha tesouro, cara. Infelizmente. Antes tivesse, né? Eu estaria rico. Eu nem estaria aqui agora, né? Esse baú, ele era um baú de guarda-roupas. Antigamente não existia roupeiro. Todo mundo guardava as coisas dentro do baú. Ficava próximo da cama, geralmente, o baú. E ao mesmo tempo que guardava as roupas, os objetos, também era usado em viagem. Então você pegava o baú, botava na carroça, ou amarrava no cavalo, muitas vezes, ou na mula, e saía por aí. Só que com o tempo, com a evolução dos meios de transporte, navio, trem, ônibus, esse formato de baú não era muito prático para você empilhar as coisas, né, um em cima do outro. Então eles começaram a mudar o formato do baú, ficar mais retangular, que já lembra um pouco a mala de hoje. Tá? Hoje em dia as malas têm esse formato por isso. Ah, por que não tem uma mala que parece uma bola? Tá? Porque não é muito prático, né? Só por isso. Faz um triângulo, você não vê mala assim. Geralmente ela tem esse formato retangular mesmo. Por isso. Aqui temos um ferro de passar roupa. Por que o nome do ferro de passar roupa é ferro? Tá? Porque antigamente ele era literalmente de ferro. Era ferro puro, ferro fundido. Eu botava o braço, né? Sim. Sabe por que botar a brasa? Para esquentar. Para esquentar, a roupa ela desamassa só com calor. Só que aí no caso, o calor com o peso com o ferro junto. E aí você desamassa a roupa. Era carvão em brasa que era colocado aqui. Essa tampa era erguida. E aí as pessoas ficavam balançando o ferro toda hora para avivar o carvão. Se o carvão apaga, não passa a roupa. Tá? E as mulheres que passavam ferro em roupa, imagina a força, né? Todo dia um monte de roupa para passar ferro. Tá? Aqui temos um traje, né, que foi usado no casamento, uma camisol. Antigamente as mulheres usavam outra roupa por baixo. Os homens também. Só que os homens eram uma peça única, as mulheres tinham duas peças. Tá? Que era essa parte que eles chamavam de camisa, hoje a gente chama de camisol. Tá? E uma calcinha.
com várias aspas, tá? Porque ia até abaixo do joelho. Super sexy. Era assim que era antes, tá? E repare o tamanho dessa roupa, parece roupa de criança. Mas na verdade. Era aqui naquela ali? Não. Essa pessoa aqui, ela usou na lua de mel dela. Ela é da família Laos. Eu achei que era de batizado. Não, ela é de casamento, ela usou as núpcias dela. Tá? E aí, ela sexualizou e tal, com essa roupa aqui na mente dela, ela pegou a noite de casamento dela. Tá? E repare, antigamente as pessoas eram muito menores do que são hoje. A média de altura antes era muito diferente. Esses rapazes assim, tudo gigantão aqui, que tem hoje, antigamente era muito menos. Muito bem. Por quê? Muito menor. Eu acho que eu sou uma menina antigamente. Calma, tem quantos anos? Tem quantos anos sua? Eu, 13. 13? Vai crescer ainda, calma. Se você fazer 18, que é desse tamanho aí o bicho pega. Eu tenho 13, tenho 1,65 m. Então, vocês são muito novos ainda. Se não crescer esses aqui, Ele tem 12. aqui tem um objeto que é o Mingalote. Tô curioso. Então, era do Benjamin Galotti, eu usava isso aqui no quarto. Isso, é pra isso que você leva. Ela é aumenta. Acho que você era ali. Isso aqui é de casamento. E a gravata é de quem? Tá escrito ali embaixo. Ô Tiago, só uma dúvida. E essa sala a gente fala um pouco da vida cultural de Tijucas. Aqui nós temos várias fotos de clubes. Antigamente as principais baladas da cidade eram feitas em clube. Tá? Festa de aniversário, carnaval, tá? Eram festas que ocorriam dentro dos clubes. Ali, ó, tem várias festas de carnaval retratadas. Cada aqui é um clube diferente. Renascença, Clube 15 de Novembro, Tijucas Clube, Clube Aliança. Os Filhos da Terra já é diferente. Eles eram a escola de samba que existia aqui na cidade. Hoje está parada a escola de samba. Aqui nós temos fotos de cinema também. No começo está o Cine Teatro. Ali era novo o Cine Teatro, estava recém-inaugurado. É o mesmo prédio. Tá? O Cine Teatro hoje ele está bem destruído, mas antes ele tinha aquele formato. Tá? Reparem que tinham vários cartazes no chão. Ali eram os filmes que iam passar naquele dia. Então, eram filmes que eram. Alguém aqui já viu um filme antigo? Não, isso aqui é até novo comparado. Filme antigo era preto e branco, tá? E principalmente eram filmes mudos. E era preto e branco. E sim, branco. Preto e branco e mudo. E para animar o filme que era preto e branco, vários cinemas, como o Cine Teatro, eles tinham uma banda que eles tocavam do lado da tela. Tipo, projetavam o filme e tinha uma banda que tocava do lado para animar o filme. Não tinha voz, era só orquestra. Para dar uma animação um pouco do filme, tá? Contextualizado. Depois foi feito um outro cinema, que é o Cine Lose. Tá? O Cine Lose, ele era o cinema que hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus, lá no centro. Perto do dinossauro ali. Essa eu não conhecia. É do Essa cinema. parte eu não conhecia. Até os anos 80 era o cinema. E aqui temos os cartazes que eram os Cine Lose originais. Quando é filme antigo, né? Pra vocês é antigo, né? Mas pra muita gente é um filme novo. Anos 80. Jack Chan até hoje ainda faz filme. É Jack Chan? Jack Chan. Ele jovem, né? A Folha do Protetor e aqui está sem fim. O Mazzarope é do Santinho. Tá, aqui o colega perguntou no começo o que é isso aqui, tá? Isso aqui são equipamentos da Rádio Vale. A Rádio Vale é a nossa rádio mais antiga que ainda está ativa na cidade. Então aqui nós temos equipamento, um gravador de voz. Aqui ficava uma fita, tá? Uma fita, aí gravava a voz e aí depois você tinha um aparelho para reproduzir a fita. Não funciona. Aqui tem uma cartucheira para você reproduzir a voz, né? Reproduzir a fita. Tá? Esses equipamentos funcionavam com válvulas. Isso aqui parecem lâmpadas, né? Mas são válvulas. Quem não tiver afim de ficar pode descer comigo, não tem problema, tá? Tá tranquilo. Mais alguma dúvida? Isso aqui são jornais antigos da cidade. Tá? Então aqui temos o jornal número 1 do Razão, que até hoje circula. É um jornal aí que já tem praticamente 30 anos já de circulação. Não tem um jornal de Tijuca antigamente? Esses aqui são de Tijucas todos.
E ali é o mais antigo de todos. Campeão. Aquele jornal ali é de 1885. O Campeão foi o primeiro jornal de Tijucas. Ele não tem mais nenhum aqui na cidade. Essa foto eu tirei lá em Florianópolis, na Biblioteca Pública do Estado. Olha só. Eles têm alguns ainda desse jornal. Não tem mais lugar nenhum. Ele está extinto. Tá? Essa sala aqui, antigamente, quando os Galotti moravam aqui, era uma sala de visitas aqui. Reparem que o teto aqui é diferenciado. Então parece uma porta? É. Reparem que a próxima sala, que é a sala de visitas principal, tem um teto mais bonito do que esse ainda. Isso denotava riqueza. Reparem também que tem o teto e esse trabalho das quinas. Isso aqui é chamado de eiras. Tá? Na recepção. As casas ricas, as pessoas ricas tinham as eiras e beiras. As beiras do lado de fora. Isso, lá de fora. Aqui também tem lá de fora, mas tem tanto ornamento que você nem percebe. Tá? E aqui tem por dentro também. Tá? Antigamente, quando você queria dizer que alguém era pobre, você dizia, você não tem nem eira nem beira. Ou seja, porque a sua casa era casa simples. Que é a nossa casa geralmente, né? Nossa casa não tem eira nem beira, né? Nós somos pobres. Ela tinha esse desenho. Só que aí virou fora de moda e os gostam passaram a pintar tudo de branco por cima. E aí ficou isso aí escondido por muitas décadas. Só no restauro que descobriram essa pintura original. Raspando as camadas para saber qual era a primeira pintura. Cada sala vai ter um pedaço desse. Vocês 2009 tem que fazer uma obra. Começou em 2009. Vamos ver a próxima sala. Então, aqui nós chegamos agora nessa sala que também é um pouco da vida cultural ligada às festas populares. Por exemplo, lembra que no começo eu falei da festa do Divino, né, Divino Espírito Santo? Ela já acontece aqui há mais de 140 anos em Tijucas. Foi feito pelo seu Didi? Esse aqui foi feito pelo seu Didi? Foi. É, ele é nosso professor. Ele ainda é professor de vocês? Eu achei que ele tinha aposentado. Já. Ele trabalha na escola ainda, do Bastos, é. Bah, que cara feio. Então, o Didi que fez esse trio aí, foi ele que fez. O velho, a maricota e a boi de mamãe. E o boi de mamãe. Vamos brincar? Então, aqui temos... Vamos prestar atenção. Aqui temos da festa do Divino Espírito Santo. Antigamente esses trajes eram todos feitos à mão, aqui em Tijucas, tá? Em mutirão. Pelas famílias, pelos organizadores da festa. E hoje em dia a roupa que é usada na festa é uma roupa que é alugada. Então ela não fica na cidade. Aí quando acabar a festa vai tudo embora. Fica só os registros, né? Fica foto, fica vídeo. Mas a roupa não fica mais. Aqui, por exemplo, nessa época ficava. E aí é legal porque gerou esse registro pra gente conhecer hoje. Tá? Aqui também é um traje de imperatriz da festa do Divino Espírito Santo. Ali temos as bandeiras com os 7 dons do Divino Espírito Santo. Ali o boi de mamão, vocês já conhecem. Tá? O Didi acho que trabalha com vocês sempre, né? Com o boi de mamão. E o teto dessa sala? É o teto mais bonito aqui do Casamento da Lote, esse teto aqui. E com certeza, eu acho que é o teto mais bonito de Tijucas. Ô, Thiago. Oi. Mas cada sala é um teto? Só essas duas que é diferente. O resto tudo é tábua lisa. Esse teto aqui, no restauro, o marceneiro ele teve que fazer ferramentas especiais só para fazer esse teto. Pô, o cara era rico. Esse boi, o boi vermelhinho era muito bravo na fala de boi, não? Era. O boi vermelhinho era o boi mais bravo que já teve aqui na história da cidade. Ele odiava ser humano. Mas ele era... Então, teve uns caras aqui, já são senhores hoje em dia, né? Sim. Que eles brincaram no primeiro ano que o vermelhinho foi solto na cidade. E aí ele disse que a primeira noite que o vermelhinho correu aí pra matar, foi no Piracuí, mandou 8 isso? pro hospital. Foi no Piracuí. E era o então, o boi vermelhinho, por vários anos, ele era usado no pirão como linguiça. E ele não precisava ser... Que em outras cidades, na farra do boi, eles perturbam o boi, né? Dão porrada no boi, dá facada até às vezes no boi, pro boi ficar nervoso. E aí o boi chifrava as pessoas. O vermelhinho nem precisava, era só soltar ele. É legal quando o boi é branco. Então, o vermelhinho era assim. Só que hoje a farra do boi é proibida, tá? É bom dar um choque nele, né? Ele fica... A farra do Por boi é isso que eu não proibida. gosto de falar de boi. Vai, eu gosto. Porque é muito violento pro animal. O animal sofre muito, às vezes até morre o boi no final. Eu soltou o bichinho lá. Eu não gosto de maltratar os animais. Pô, esse boi aí serve pro pai do João. É igual o
Osmo, tem umas letras gravadas aqui, ó. Assim. Tem um B e um G e um F, A, G. BG. BJ I, F, A, G. Francisca, Angeli, Galote. Marido e mulher. Tá? Eles eram os anfitriões aqui da casa. Os nomes. A gente trabalha um pouco da gastronomia de Tijucas. Lembra do patrimônio imaterial? Sim. Então, saber fazer. Tá? Então, essa sala chama-se Saberes e Sabores. Que é o que? É o saber fazer da culinária tradicional. Antigamente, aqui na cidade, tá, a dieta das pessoas era muito voltada para a pesca. As pessoas comiam o que pescavam. Camarão, peixe, crustáceos, peixes, né? Tilápia a gente come peixe. E isso junto com o pirão d'água. Alguém aqui já comeu pirão d'água? Eu já é pirão. Tijucano tem que comer pirão d'água, né? Já comi também. Eu nasci em Floripa. Mora aqui, cara. Mora aqui. Eu nem preciso para pegar em Floripa não, porque mora aqui. Sou Mané. Tá? Então, cadê aqui? Essa forma de comer, esse pirão d'água com caldo de peixe, é o prato principal até hoje, que tem mais idade na cidade, adora. Eles preferem comer isso do que qualquer coisa, do que ir na Subway, do que ir em outra loja, comer algo sofisticado. Por quê? Porque eles cresceram comendo isso. Então faz parte da cultura. Com o tempo, outras coisas foram sendo agregadas nesse cardápio, como por exemplo a linguiça. Tanto é que nós tivemos aqui uma festa muito famosa, que juntava o pirão d'água com a linguiça. Qual era a festa? Pirão com linguiça. Então, eu fui lá na festa, eu tenho muita sorte porque eu fui na última edição, né, 2013, né, eu fui lá e pedi lá para o Zé Pequeno fazer um prato bem bonito lá na festa. Só que ele caprichou tanto no prato que ele comprou até o pirão. Você não vê o pirão aqui, tá? Mas... É aquela linguiça queimada? Reclame com ele, foi ele que montou o prato. Por isso que tem um pirão com linguiça. Isso, tem até hoje um espaço lá do pirão com linguiça. É rodeio. Que era lá que acontecia o rodeio, tinha circo, tinha tudo lá, tinha show nacional. Ali nessa foto ali era para aquela banana ali, era para fazer a bala? Isso, eu vou falar agora. Tá? Antes de falar da bala de banana, eu vou falar aqui da Fábrica Chaves. A Fábrica Chaves foi a nossa primeira grande indústria de fazer doce. Eles ficaram muito famosos por fabricar goiabada cascão, que é a cor dessa sala aqui, é cor de goiabada, inclusive. Tá? Eu pintei com esse tema mesmo, né, para simbolizar que hoje em Tijucas não tem mais grandes fábricas de goiabada, né, infelizmente. Tem um doce de goiabada em pote, mas não é igual. Foi eles que fizeram? Foi, essa é da Chaves. Tiago, por que nessa sala só tem uma daquele negócio que tem duas? Porque ele conseguiu fazer a quina, né? Hoje a Fábrica Chaves não fica mais nesse prédio, esse prédio foi demolido, ficava lá no bairro 15 de novembro. Onde a gente entrou para ver a ponte lá. Isso, é bem ali perto do acesso da ponte do Onde tem Correio. uma loja de carros agora. Isso. Ah, então é ali. Chegou a ter demolido e fizeram a Vesticasa no lugar. A Vesticasa não aguentou nada, não aguentou 2 anos, faliu e agora tem loja de carros no lugar. E uma outra fábrica bem famosa aqui na cidade é a Primor. A Primor, eles fabricam as famosas balas de banana. Todo mundo que vem em Tijucas depende de 2 coisas: bala de banana e doce do Timbé. Doce do Timbé. Tudo isso aqui é fabricado do Timbé. Queijadinha, bobocado, cueca virada, orelha de gato, cocado. Nomes engraçados, né? Mas tinha pessoas que eles tinham uma renda muito baixa. Tá? Então eles viviam da agricultura. Só que eles começaram a perceber. Pessoal, eu tenho que ter outra metade de vocês. Tá? Mas como eu falei, se tiver muito da agricultura, só que eles começaram a perceber que bolachas começaram a vender mais do que os artigos da agricultura lá no Timbé. Então eles começaram a fazer esses doces e vender lá em Florianópolis. Tá? A linha de ônibus antigamente, quando não tinha BR, era pela ponte do Conviana, antes de existir a BR-101. Então o Timbé era caminho para Florianópolis. Então as sacoleiras, elas viviam só da venda do doce. Elas iam nas vizinhas, pegavam o que as vizinhas produziam de doce,
enchia a sacola, pegavam um ônibus e iam lá para a rodoviária, lá para o centro de Florianópolis vender. E isso foi criando uma fama, porque eram doces muito gostosos, tá? E tinha um preço bem acessível. Então lá em Floripa começou a aumentar a demanda pelos doces daqui de Tijucas. E foi crescendo a fama, todo mundo ao redor aí começou a querer comprar os doces de Tijucas, essas bolachas. E aí foi virando essa potência que é hoje o Timbé. Tem famílias lá que vivem todos os doces do Timbé. A qualidade de vida lá está melhorando bastante com esses lucros. Mas no começo, eles eram pobres, bem pobres, eles não tinham dinheiro para comprar os equipamentos para fabricar doce em larga escala. Então eles fabricavam invenções, assim. Por exemplo, queijadinha, cocada. Queijadinha, cocada vai muito coco. Tá? Então eles tinham que ralar muito coco durante uma tarde ou amanhã. Isso cansa muito o braço para ralar coco. Para fazer alguns pacotes. Para fazer só alguns, para fazer um monte era mais ainda. Então eles fizeram a adaptação, pegando um moedor de carne e colocaram uma roda de bicicleta com a correia ligada no chão com um pedal, para eles ficarem pisando, girando a roda para moer coco mais rápido. Hoje tem máquina que faz isso. Tá? É tudo elétrico. Mas antigamente eles não tinham grana. Aqui um tacho. O padrão de hoje é um tacho bem pequeno. Mas eles faziam muito doce para ver que o tacho está bem usado. Tá? Para misturar os doces. O da vizinha lá de casa, o bicho tem um desse tamanho. Bem Pois grande. então ali são as marcas de farinha, que é um gancho para falar aqui rapidinho assim aqui. Isso aqui é um engenho de farinha em miniatura. Um engenho de verdade, ele é maior do que essa sala aqui. Tá? Mas aqui é só para mostrar como é fabricada a farinha. Tá? Então chega a mandioca de carroça, antigamente era assim, né, na carroça. Essa mandioca era colocada no descascador. Depois que descascava essa mandioca, ela era cortada e ralada. Depois que ela era ralada, ela era colocada ali na prensa para tirar todo o sumo da mandioca. Não podia ficar nada. Pra ela ficar seca. Vai ficar bem seca. E sem dizer que o sumo da mandioca também é venenoso, né? Tem que tirar tudo mesmo. E aqui, depois que ela era prensada, vinha para torrar aqui no forno. Aqui ficava a lenha e isso aqui girava. O boi ajudava a rodar. Isso. Depois que a farinha era torrada, ela era peneirada e por fim ensacada. Quem fazia tudo funcionar aqui dentro era o boi. Tá? O boi ele girava, essa roda aqui, ele andava em círculos. E repare que tudo é interligado por engrenagens. Por isso que o nome é engenho. Vem de engenhoso, difícil. Hoje em dia a gente olha, não é nada do outro mundo também. Mas esse aqui não. Oi? Sim, então cortado. Já falei. Isso aqui, antes, há 500 anos atrás, esse mecanismo aqui era um segredo de Estado, tá? Era muito complexo isso aqui. Era como fazer um foguete hoje para ir para a Lua, sabe? Em termos de tecnologia. Quase nenhum país dominava essa forma de fabricar. Portugal foi um dos primeiros países do mundo a dominar essa tecnologia aqui. Tá? Aqui no caso era um engenho de farinha, mas o engenho de açúcar, de fabricar açúcar, era muito parecido. Era o mesmo esquema. Tá? O boi tocava tudo interligado, com engrenagens. E tudo tem um time certo. Se você errar uma coisa no meio do processo, você errou tudo. Aí você podia botar a perder um dia de trabalho. E tempo é dinheiro, né? Vamos conhecer aqui a Maria Galotti. Foi a última moradora aqui da casa. Ela era filha do Benjamin Galotti, do coronel que a gente vai conhecer agora. A Maria Galotti, ela nasceu no ano que essa casa ficou pronta. E Thiago, por que a Maria Galotti está aqui no meio da sala da comida? Porque a Maria Galotti adorava cozinhar. Ela cozinhava o dia inteiro e tanta receita que ela fazia que a neta dela chegou a fazer 2 livros de receita com as receitas da Maria Galotti. Ela desde criança ela cozinhava e ela era conhecida não só por gostar de cozinhar, ela foi muito conhecida em Tijucas pela a caridade dela. Era uma pessoa muito caridosa. Então todo mundo que vinha aqui, ela ajudava, dava comida, se precisasse de dinheiro, dava dinheiro. Delícia da casa da avó. Tiago, essa casa aqui não tem muita janela, né? Lá para trás tudo é janela. Só que eu fechei as janelas por causa da luz do sol, ela agride muito o acervo. Então a maior parte dos museus eles não deixam a janela aberta. Pra poder ver tudo, né? Não, é para poder preservar mesmo. Porque a luz do sol, ela é uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição, né? A luz do sol ela destrói tudo. Também. Casos de família, né?
Fofocas e babados dos Galotti agora. Tá, então aqui é o Benjamin Galotti. Essa casa ele mandou fazer, ele já era bem rico. Mas o Benjamin Galotti, ele era pobre na verdade. Lá na Itália, a família Galotti, eles eram nobres, lá em Morigerati. Só que eram nobres sem dinheiro. Não adianta nada, né? Ter o título e não ter a grana para viver confortavelmente. E aí, o Benjamin Galotti ele tinha um tio que era padre, que era pároco de Tijucas. Há muito tempo atrás, tá? No século XIX. E esse padre era o padre Nicolau Galotti. E ele mandava cartas para a Itália para falar como aqui a terra era boa, como o Tijuca estava crescendo. Tá igual hoje, né? Cidade crescendo, vindo muita gente morar aqui. E o padre mandava essas cartas. E aí o Benjamin Galotti se empolgou, né? Ele falou, pô, então vou lá, né? Tô aqui na Itália, passando dificuldade. Vou atrás do meu tio lá, tentar sorte. E aí ele veio, bem jovem, ele tinha aquele aspecto ali, ele era magrinho, né? E aí ele veio pra cá com 20 anos para Tijucas. E aí quando ele chegou aqui, ele não queria trabalhar na agricultura e ele abriu um comércio. E aí com esse comércio ele juntou uma grana, ampliou o comércio e todo o dinheiro que ele ganhava, ele reinvestia no comércio. Ele foi ganhando dinheiro. E aí ele começou a comprar terrenos pro interior da cidade. E aí esses terrenos, ele tinha muita madeira. Aí ele cortava a madeira e trazia rio abaixo. Ele era bem inteligente. E ele também fazia o quê? Barcos. Aqui, esse barco era o maior barco que teve aqui na Marinha Mercantil de Tijuca, chamado Galotti. Ele tinha capacidade de para 600 toneladas. Tá? E eram todos barcos veleiros. Foi assim que fumou? Não. Nenhum desses aqui está afundado, não. Tá? Aqui não tem mais. Hã? Não tem mais esses barcos, não existem. O único que existe desses aqui é o rosa. Seu Joana. Aqui o rosa. Esse rosa está lá no Rio de Janeiro. Ele foi convertido num iate. Quando os boys venderam o comércio, ele foi vendido lá para o Rio de Janeiro, virou um iate. Então, o Benjamin Galotti ficou bem ricão, aí ele casou com a Maria Helena Vieira, uma tijucana de origem açoriana. Com ela ele teve 5 filhos. Calma. Aqui foi só um ensaio, né? E aí, só que ela morreu bem jovem, a Maria Helena Vieira, com 32 anos. Hoje em dia, 32 anos, vocês vão dizer assim, ninguém era jovem, né? 32 anos, isso aqui mas você é muito jovem, tá? 32 anos. Eu tenho mais de 32 anos, né? Então imagina. As pessoas viviam mais ainda. Viviam, claro. O Benjamin Galotti viveu 60. Mas ela morreu cedo porque ela teve febre amarela. A febre amarela hoje é uma doença totalmente evitável. É porque Tem vacina hoje. Tá? Mas antes, quando ela vivia, não tinha vacina e ela morreu. 32 anos apenas. E aí o Benjamin Galotti nem deixou esfriar muito, né? 6 meses depois casou com a Francisca